Salve fiel, salve nação corintiana, quarta-feira, dia de decisão na Copa do Brasil. Grêmio e Corinthians lutam pela vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Tão confiante na classificação do Timão? Deixa aqui abaixo o seu palpite, o placar para esse jogo. Quem avança, Grêmio ou Corinthians? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários e vamos ver agora tudo sobre essa decisão. O provável time do Corinthians com muitos desfalques. O Grêmio vem com força máxima contra o Timão. Tem informação do mercado da bola. O Corinthians aumentou a proposta pelo Alex Arce, centroavante da LDU. Então tem muita coisa importante nesse vídeo. Fica até o final para você não perder nada. Mas antes da gente assistir, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians. Aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir a Lili Nascimento, diretamente do CT Joaquim Grava, trazendo notícias exclusivas do Corinthians. E o jogo aberto com o Nicola trazendo todas as informações do Timão, pré-jogo e informação do Mercadão da Bola, tá bom? Fica até o final para você não perder nada, fiel, dá só uma olhada. Os confrontos da Copa do Brasil, então atualizando com os nossos repórteres. Tem um grande jogo também nessa conta aí de que está em aberto, né? A gente pensa em Grêmio e também em Corinthians. Do lado do Grêmio, Berton, também tem uma questão de... Tem se enfrentado com uma certa frequência, né? Agora nessa sequência Grêmio e Corinthians, de rivalidade, de provocações, de clima muito quente. Polêmicas de arbitragem. De polêmicas, então o jogo também promete. É isso aí, Mari. Beijo pra você, ao Bruno, a todo mundo que tá acompanhando. E esse fator que você toca, Mari, de os times estarem se enfrentando recentemente, de farpas principalmente, né? Através de redes sociais, promete esquentar muito o jogo de hoje à noite, porque o Grêmio, claro, reclamou da arbitragem recentemente contra o Corinthians, teve o episódio do ano passado, né, aquela bola na mão do Yuri Alberto, teve o caso também esse ano mais recente, jogando lá na Neoquímica Arena, onde o Renato de novo reclamou de lance da arbitragem, e o Corinthians, claro, respondeu. Então tudo isso fora de campo promete esquentar ainda mais o clima lá dentro, um clima que já é quente, porque é um jogo decisivo, eliminatório de Copa do Brasil, de duas equipes que têm muita tradição nessa competição. Então isso promete sim esquentar os ânimos. E claro, casa cheia, né? O Grêmio colocou uma carga de 34 mil ingressos. No final da noite de ontem, o Grêmio fez a última atualização em 27.500 vendidos, então já deve estar passando aí os 30 mil agora pela manhã, então a casa vai estar cheia, o Grêmio jogando no Couto Pereira mais uma vez. Aliás, o Grêmio que jogou no final de semana em Curitiba, permaneceu na capital paranaense para esse jogo contra o Corinthians e depois até vai seguir, porque na terça-feira tem o Fluminense pela Libertadores da América, jogo que também vai ser no Couto Pereira. Bom, mas e esse Grêmio, né? Conta com o Diego Costa? Sim, mas não ainda para começar o jogo. A grande tendência é que o Diego Costa repita, por exemplo, o que o Grêmio fez com o Soteldo. Recuperado, mas ele foi entrando, ganhando minutagem aos poucos. Então o Diego Costa é bem provável no banco de reservas. Um Renato comemorando muito que conseguiu poupar seus principais jogadores no final de semana. O Grêmio foi com um time reserva contra o Atlético Paranaense, venceu o jogo. Então jogadores descansados. E outra tendência, claro que a gente não pôde ver os treinos, o Renato fechou, mas é a repetição do esquema com 3 zagueiros, né, com o Rodrigo Eli, o Kahneman e o recém-contratado Gemerson, né, que está fazendo seus primeiros jogos com a camisa do Grêmio. Então essa é a tendência de um time do Grêmio, que deu certo na Neoquímica Arena, o Grêmio conseguiu segurar o empate, ficou mais protegido defensivamente, então esse é o Grêmio que vai enfrentar o Corinthians, buscando avançar mais uma vez para a fase de quartas de final dessa Copa do Brasil. Valeu, Berton, obrigado, viu? Então são opções do Renato, tem opções também, claro, para o Ramon Dias. Esse confronto, poxa, é histórico na Copa do Brasil. 2 decisões já, uma vencida pelo Corinthians, outra vencida pelo Grêmio e agora os dois se enfrentam também, buscando vaga nas quartas. Atualizamos um lado, bora atualizar o outro lado também com a Lili Nascimento e as informações do lado do Timão. Como está preparado então o Corinthians do Ramon? Lili, boa tarde. Boa tarde, Mari. Beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Bom, Corinthians vai a campo com 3 desfalques importantes, a gente já vinha falando, né? O Yuri Alberto já é conhecimento de todo torcedor que vai ficar por pelo menos 1 mês fora dos gramados, fez a cirurgia para retirada da vesícula. O Alex Santana teve um desconforto muscular, passou aí por um procedimento que detectou uma lesão grave de grau 3, que vai deixá-lo fora dos gramados por pelo menos 3 meses. Então, é uma baixa importante para a
equipe do técnico Ramon Dias. E aí, né, também tem o Ranieri que foi expulso no jogo de ida, ele cumpre suspensão. Resta saber como o argentino vai montar a equipe para o jogo dessa noite. A gente sabe que a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro é complicada. Na última coletiva, o Emiliano chegou a dizer que desde que eles chegaram, o Brasileirão é prioridade, mas só saberemos uma hora antes da partida, né, que acontece hoje às 9h30 da noite, se ele vai priorizar o Campeonato Brasileiro, a ver como ele vai montar essa equipe. Eu ouvi o Berton falando sobre a possibilidade do Renato colocar 3 zagueiros. O Ramon Dias também pode fazer isso, né, acabar espelhando aí o esquema tático do Grêmio, até porque ele perde 2 peças importantes no meio de campo. Então, uma hora antes aí sai a escalação, a gente vai saber de fato como vem o Corinthians para esse confronto. Corinthians que obviamente segue no mercado buscando atacantes, mas agora não tendo aí o Yuri Alberto, tem as opções lá na frente, começando com o Wesley e o Romero. O Romero, ele não jogou a última partida contra o Juventude porque cumpriu suspensão. Então a gente imagina que mesmo se o Ramon decidir poupar alguns jogadores, tá? Isso ainda é achismo, saberemos uma hora antes. Mesmo se ele decidir poupar, Romero deve entrar em campo até para ganhar minutagem, porque já no sábado o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena, mas é claro, foco total na partida de hoje, jogo de ida 0-0, então se permanecer o empate, a decisão será definida nos pênaltis, temidos pênaltis. Bruno e Mari. Ainda tem isso. O Romero foi tão importante com um gol ano passado na Arena do Grêmio, né, pro Corinthians, lembra? Ajudou muito o Corinthians a sair da parte de baixo da tabela. Pode ser um personagem pro jogo de hoje. Fala agora sobre o Corinthians que decidiu aumentar a proposta para contratar o Haaland paraguaio. Calma. Quem diz sobre Haaland paraguaio é a própria imprensa de lá, se referindo a Alex Arce, centroavante de 29 anos de idade, que tem uma história muito bonita. Durante a pandemia, desempregado, sem conseguir clubes para jogar, ele vendia como ambulante em sua cidade natal, lá no Paraguai, uma série de coisas. Em uma entrevista recente, o próprio Alex Arce contou que vendeu redes e cobertores, era a única forma que ele tinha de levar dinheiro para casa para sobreviver. Pós-pandemia, foi contratado pelo Independiente Rivadavia, da Argentina, e fez números impressionantes, tendo sido comprado nessa temporada por 3 milhões de dólares pela LDU. Até por isso, a primeira proposta do Corinthians de 2,5 milhões de dólares foi prontamente recusada. O Corinthians já subiu a sua oferta para 4 milhões de dólares e a LDU do Equador tem afirmado que não faz negócio por menos de 5 milhões de dólares. A tendência é que as conversas prossigam. O Corinthians está bastante interessado em fechar com esse atacante paraguaio. Só para completar sobre o timão, Alex Santana teve lesão de grau 3. Essa lesão muscular deve tirá-lo de campo por 3 meses. É o pior do cenário, o jogador que havia caído muito bem no meio-campo corintiano. Por último, mas não menos importante, André Ramalho precisa de descanso. O departamento médico constatou uma chance grande de lesão. Existe a possibilidade dele ser poupado no jogo de hoje contra o Grêmio em Curitiba. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação que correu nas redes sociais. Existe a chance de o São Paulo dar um chapéu no Corinthians para contratar o lateral esquerdo Henrique, aquele jogador revelado no Vasco, 30 anos de idade, e que acaba de deixar o Lyon. Ele não teve o contrato prorrogado no futebol francês. Tem algumas novidades importantes sobre o tema. A primeira delas, o jogador foi oferecido para o São Paulo, assim como foi oferecido para o Grêmio. A ideia dos empresários do jogador é encontrar um clube no Brasil depois que ele fracassou nos exames médicos com o Nantes. Depois de sair do Lyon, ele se acertou com o Nantes, o contrato teria duração de 3 anos, mas o Henrique foi reprovado nos exames médicos. Diante desse cenário, busca-se clubes interessados no futebol brasileiro. Sem acordo com o Corinthians, a coisa tem demorado mais do que se imaginava, o nome foi sugerido para o São Paulo e para o Grêmio. Posso assegurar que no São Paulo não haverá acordo. Uma pessoa do São Paulo, na manhã dessa quarta-feira, me assegurou que o nome dele está descartado. Em relação ao Corinthians, as negociações prosseguem, mas o Timão está adotando o máximo cuidado possível depois da informação de que ele foi reprovado nos exames médicos lá na França. Se ele for contratado, a negociação deve ter um salário fixo pequeno e o restante atrelado a número de jogos disputados. Logo, o lateral esquerdo com problemas é algo que o Corinthians não quer passar de novo. Palácios chegou do futebol americano, jogou uma vez, se machucou e não conseguiu mais entrar em campo. Continuando falando do Corinthians, a torcida hoje tem uma decisão, primeira decisão do Ramon Dias à frente da equipe do Corinthians, né? Oitavas de final da Copa do Brasil.
e quem sair vencedor avança aí para as quartas de final. E para esse jogo o Corinthians tá cheio de problemas. Não pode contar com o Yuri Alberto, o Ranieri e o Alex Santana, que foi diagnosticado com uma lesão de grau 3 e deve desfalcar o Corinthians por 3 meses. Péssima notícia para o Corinthians. O Alex Santana, que caiu como uma luva nesse meio campo, né? Jogou muito bem desde que ele assumiu aí a posição de volante no Corinthians, e agora o Corinthians sofre essa perda aí muito grande para o Timão. E o possível time do Corinthians para essa noite é com o Hugo Souza no gol, uma linha de 3 zagueiros, Kaká, André Ramalho e Félix Torres, meu Deus do céu, né? Fagner e Hugo na lateral esquerda, Charles e Rian de volantes, Garro na meia, Wesley e Ángel Romero. Alguns canais aí deram que o Pedro Raul poderia ser titular. Se o Pedro Raul for titular, já pode entregar aí a classificação pro Grêmio, porque não dá, né? Cadê o Giovani, o garoto Giovani? Acho que deveria dar uma chance pro Giovani, mas a situação não é nada boa para o jogo de hoje. O Grêmio vem praticamente com força máxima, ainda conseguiu de antemão. O Diego Costa se recuperou de lesão e deve estar à disposição do Renato Gaúcho para esse jogo. Então vai ser uma partida muito difícil hoje lá no Couto Pereira. Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians, 9h30 da noite de horário de Brasília. Corinthians precisa aí empatar ou ganhar a partida para avançar. Mas a gente sabe que a situação no Brasileiro tá difícil. Vamos ver aí qual vai ser o modo que o Corinthians vai entrar em campo hoje. Tão confiante na classificação do Corinthians hoje, nem na vitória, né? Tão confiante na classificação? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários. E se você modificaria esse time aqui que tá aparecendo, esse possível time do Corinthians, escalhe o melhor time do Corinthians para esse jogo aqui nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!